Esse episódio, com toda certeza, foi simplesmente maravilhoso. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre o 5º episódio da 3ª temporada de Verão Como Mudou Minha Vida, que chegou hoje na Prime Video. E assim, gente, que episódio maravilhoso. Esse episódio foi, assim, totalmente especial. Foi o episódio, com letra maiúscula. Assim, eu estou apaixonada, estou encantada. E assim, terminei o episódio o quê? Chorando, entendeu? Chorando, porque eu simplesmente amei. Então eu tenho muita coisa que falar. Já tenho as minhas anotações aqui pra compartilhar com vocês. Lembrando que eu estou fazendo a cobertura completa de O Verão Como Mudou Minha Vida aqui pro canal. Então tem os vídeos dos outros episódios já disponíveis aqui no canal, caso você queira assistir. Se você gosta de série, filme, livro, dorama, cultura pop, não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar meu trabalho rumo a 1000 inscritos. Vamos torcer que vamos conseguir bater logo logo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. Os links vão estar na descrição também. E comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, se você é Team Corn, se Team Jeremiah. Me dê ideia de vídeos de Verão Como Mudou Minha Vida pra trazer aqui pra vocês. E é isso, bora falar sobre esse episódio, porque assim, foram tantas coisas que eu preciso conversar com vocês. O 5º episódio é 100% na visão do Conrad Fisher. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. A gente tem ali a primeira temporada inteira na visão da Belly. Tivemos a segunda temporada com a visão da Belly também, né? Só tem um episódio ali especial que é na visão do Jeremiah, né? Igual nos livros. E a terceira temporada fomos presenteados por quê? Por um episódio sendo narrado pelo Conrad. A gente tem esse 5º episódio inteiro na visão dele. Então a gente tem toda a perspectiva que ele tem ali do amor dele pela Belly, da vida dele e tudo mais. Então, assim, foi extremamente especial ter essa visão. Como eu compartilhei com vocês, eu terminei esse episódio chorando porque eu me emocionei muito com ele. Eu acho que ele foi tão bem dirigido. E assim, gente, quem dirigiu esse episódio? Jenny Han, entendeu? A autora dos livros, a criadora da série, sabe? Ela dirigiu esse episódio, então a gente sente ali o amor que ela tem pela história, sabe? Então isso foi simplesmente incrível, incrível, foi apaixonante, a trilha sonora, tudo. Só tenho realmente elogios pra esse episódio e com toda certeza, gente, foi o melhor episódio até agora e na minha humilde opinião foi o melhor episódio da série. Eu vou ser bem sincera aqui, eu acho que é o meu favorito, na verdade. Pode até não ser o melhor pra maioria das pessoas, mas é o meu favorito. A gente começa o episódio com o final do 4º episódio, que é quando realmente a gente tem a narração do Conrad falando o que foi que eu fiz, né? Então ele tem esse pensamento no final do 4º episódio, que foi um indício. Eu comentei no vídeo anterior, né, do 4º episódio, eu comentei com vocês que eu tava teorizando que o próximo seria o episódio do Conrad, porque a Jenny Han já tinha dado uma entrevista falando que ela tinha dirigido um episódio muito especial e as teorias estavam para ser o episódio do Conrad, e foi dito e feito, né? É o episódio do Conrad. E a gente termina e inicia esse episódio assim. Então a gente tem um salto temporal, um mini salto temporal, porque o Conrad comenta que se passou uns dias desde aquele momento, e desde aquele abraço tão genuíno que ela deu nele, ele começa a refletir muito, a pensar muito nesse abraço, né? Porque foi um abraço de felicidade, né? Um abraço que ela tava tão feliz que ela se empolgou e abraçou ele. Então ele passou esse início de episódio só pensando nisso. Eu simplesmente amei que esse episódio teve muitas cenas do livro, né? Porque a trilogia Verão, a gente tem o primeiro livro inteiro na visão da Belly, o segundo inteiro na visão da Belly, com capítulos na visão do Jeremiah, e o terceiro livro temos inteiro na visão da Belly, mas com alguns capítulos na visão do Conrad. Então foi muito especial, né, ter esse episódio na visão dele, a forma como ele enxerga a Belly, a forma como ele enxerga as coisas, enxerga o irmão, e até a fotografia da série tá diferente. Se a gente pegar pra observar os outros episódios, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, esse 5º tá diferente, as cores estão diferentes, então eu acho isso incrível, o trabalho que as pessoas têm, né, as pessoas que trabalham na produção da série, além dos atores, obviamente, a criadora da história, mas tem ali por trás os câmeras, a trilha sonora, cada um ali que é responsável por cada coisa, transformou esse episódio num episódio muito especial. E a gente tem ali o Conrad tentando lidar, né, tentando se afastar da Belly, porque ele sabe dos sentimentos que ele tem, porque a gente termina o 4º episódio, o quê? O Conrad
conseguiu um emprego novo, ele já tava com as passagens do voo prontas para voltar para Califórnia pro trabalho dele, mas ele viu a Belly chorando ali por conta da mãe dela, da relação que tá bem complicada entre as duas por conta do casamento dela com o Jeremiah, e ele resolve ficar para cuidar dela, né? Então ele opta por abandonar ali o trabalho por enquanto, passar as férias em Cousins pra fazer companhia pra Belly e apoiar ela. E a gente passa esse episódio ele tentando se segurar, né? Ele tentando colocar na cabeça dele, ó, a Belly é o quê? É sua cunhada, né? Agora é noiva do seu irmão. Então, assim, tente se afastar. Então, ele tá sempre nesse episódio tentando se afastar, né? Pra ficar longe, pra também cuidar dos seus próprios sentimentos, porque o Cord ama muito a Belly, né? Então ele tá tentando lidar com tudo isso. Então a gente vê basicamente esse episódio assim. E tava com muitas teorias que o episódio teria 90 minutos. Foi teorias que não foi só aqui do público brasileiro, a gringa, todo mundo, assim, o público de Vendo Como na Minha Vida realmente estava achando que seria 90 minutos de episódio. Tanto que a Jenny Han teve que ir no TikTok dela, se pronunciar e falar que o episódio teria mais de 1 hora, mas não 90 minutos. Então a gente tem esse episódio uns 67 minutos mais ou menos, quase 70, foi um episódio um pouquinho maior. Eu gostaria que fosse 1h30? Gostaria, eu realmente gostaria. Mas eu acho que esse episódio foi simplesmente perfeito. Então a gente vê ali a Belly e o Cord sozinhos em Cousins, né? Então a gente vê eles ali convivendo. Enquanto a Belly tá trabalhando pra juntar dinheiro ali pro casamento, né? Que vai ser em agosto, aparentemente, dela com o Jeremiah. A gente vê ali o Cord se afastando, ficando um pouco afastado, né? Tentando não ficar muito próximo, mas ajudando nas coisas. Então a gente vê ele ali consertando o telhado, consertando coisas ali da casa que precisam ser consertadas, que estavam quebradas, né? No livro tem muito disso. A Belly fala que o Jeremiah não faz isso. O Cord tá sempre ali consertando as coisas da casa e tudo mais. Então é interessante ver aqui na série que ele tava fazendo isso, claro, pra consertar as coisas que estavam quebradas na casa, obviamente. Mas também pra manter um espaço ali entre ele e a Belly, né? Pra tentar lidar com os sentimentos, né? Só que a gente vê a Belly bem desesperada, na verdade, nesse episódio, porque ela tá se preparando, resolvendo as coisas do casamento, fazendo compras e tudo mais. E as coisas começam a dar errado. Por quê? Enquanto a Belly e o Cord estão em Cousins, né? O Jeremiah, o Steven estão na outra cidade, na empresa ali do pai do Jeremiah. Então a gente vê o Jeremiah trabalhando, ele tinha combinado de ir visitar a Belly pra resolver as coisas do casamento, mas ele ficou lá. Enquanto o Steven, a Denise, que trabalha ali pro Adam também, que é companheira ali de equipe ali do Steven, também, eles todos estão lá, né? Então a gente vê esses 2 núcleos nesse episódio, mas é mais focado ali em Cousins. Então a gente vê ali que o Jeremiah tá resolvendo algumas coisas ali com o pai, então ele acaba atrasando de ir pra Cousins. Então a Belly começa a ficar mais desesperada porque ela tem que resolver as coisas tudo sozinha. E entre essas duas situações temos Steven e Denise também numa viagem indo pra Nova York. Então a gente tem um pouco mais da aproximação deles dois. Eu tô fazendo um vídeo basicamente reagindo a essa temporada, que eu pretendo postar só quando acabar ela, né? E eu até comentei sobre isso, né? Sobre essa aproximação da Denise com o Steven, porque no livro a Denise é a secretária do Adam. E aqui ela é companheira ali de estágio, um trabalho ali, né? Do Steven e do Jeremiah. Então é interessante ver essa mudança. Eu realmente estava achando que teria mais Steven e Taylor, mas não tá acontecendo isso. O Steven tá se aproximando da Denise. Não sei pra qual caminho eles vão. Se Taylor vai ser endgame ou vão mudar o final. Mas eu estou curiosa pra saber, né, sobre eles. Mas voltando sobre o reizinho do episódio, que é o Cord Fisher. Vemos a Belly ali tomando a decisão de ir fazer compras, né? Só que o Cord tá meio assim, de ir com ela, não. Aí ela acaba indo sozinha. Então a gente vê ali ela comprando algumas coisinhas, selo pra colocar no convite, a Belly tá tentando procurar ali bolo, né? Um bolo específico, porque ela meio que combinou com o Jeremiah, aparentemente, que cada um ia decidir uma coisa, né? E o Jeremiah o bolo. Então a Belly vai na confeitaria pra saber o orçamento ali de um bolo que o Jeremiah quer. Se eu não me engano, é chocolate, meio amargo, com recheio de framboesa e espelhado, né? Todo cheio de frufru.
Só que o bolo seria 750 dólares. 750 dólares. E aí, eles não têm orçamento pra isso, gente. Não tem orçamento. Foi muito triste de ver a carinha da Belly se murchando quando ela escutou o valor. Então, a gente vê ela recorrendo a muitas coisas pra economizar. Então, acaba que, nesse caminho, o Cord encontra a Belly, né, ali de bicicleta. Então, ele resolve colocar a bicicleta dela no carro. E eles fazerem compras juntos, né? Então, eles vão lá tentar ver as flores também, né? Pra decorar o casamento, ela ter um buquê também especial, né? Porém, as flores, 5 mil dólares. E eu gostei muito que o Cord, nesse episódio, né, na visão dele, a gente tem a Belly muito uma pessoa iluminada, né? A Belly tá 100% iluminada nesse episódio. A forma como ele tem a visão em relação a ela, ele enxerga ela como uma pessoa mais madura, como uma pessoa iluminada, uma pessoa linda. E a Belly é linda, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que ele vê ela como se ela fosse tão preciosa, sabe? Tão preciosa que ele deseja o mundo pra ela, sabe? Se ele pudesse, daria o mundo pra ela. Tanto que ele fala, né? Que ela merece o mundo. Ele quer que ela tenha o mundo pra ela, né? Então a gente tem muito essa visão e eu gostei que esses momentos que parecia que era uma pedra no caminho pra atrapalhar o casamento dela, o Cord sempre tentava achar uma solução. É interessante ver a forma como o Cord, ele tenta resolver as coisas, né? Então, o bolo é muito caro, é 750 dólares, é um orçamento assim que vocês não têm, então tenta escolher um bolo mais simples, um bolo que você goste. A Belly fala, né, que ela não se importa com chocolate 70% amargo, 80%, ela não se importa, né, porque, tipo assim, ela gosta de chocolate ao leite, então ela nem entende muito sobre esse meio amargo ou não. E aí ele fala, por que você não escolhe um bolo de chocolate ao leite, sabe, um bolo mais barato, mas que ainda assim seja gostoso? As flores, 5 mil dólares, mas a gente pode escolher outras flores, outras que te agrade, mas de um preço melhor e tudo mais. Então, ele sempre tenta achar uma solução. E eu acho que isso mostra muito a diferença entre ele e o Jeremiah, porque quando a Belly fala pro Jeremiah que não dá pra comprar aquele bolo porque ele é muito caro, é 750 dólares, o Jeremiah fala, não, mas eu que escolhi. Mas eu quero esse bolo. Como é que não vai ser esse bolo meio amargo? Como é que não vai ser esse bolo esperado do jeito que... Sabe? Então, tipo assim, ele age como se... Sabe? Tipo assim, ele não pensasse nas coisas, sabe? Tipo, meio imaturo de alguma forma. Parece uma criança, sabe? Tipo, uma criança quando você fala assim, você não vai comer isso porque você tem que almoçar primeiro e depois você come a sobremesa. Não, mas eu quero a sobremesa. Então, tipo, minha filha, tu tem, tipo, 21 anos nas costas, sabe? Eu acho que... Eu tenho 22. Então, tipo assim, eu acho que é totalmente natural a gente ter atitudes maturas, até porque estamos em um constante aprendizado, então eu vou errar, você vai errar, todos vamos errar, a gente vai aprender com os erros, a gente vai crescer, e é isso. Só que o Jeremiah, eu sinto que não é nem questão de erro, é questão de imaturidade, sabe? Eu acho que ele tem atitudes bem imaturas pra idade dele, que daí eu fico tipo... Gente, mas isso é uma atitude de uma criança. Uma criança, se tivesse esse tipo de atitude, entre aspas, não tô falando que é normal, entre aspas, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, uma criança teria essa atitude, porque ela ainda tá entendendo que ela não tem tudo, não vai ter tudo que ela quer, na hora que ela quer. As coisas não funcionam dessa maneira. Então parece que o Jeremiah, ele pulou essa fase, sabe? Tipo, simplesmente não existe isso no vocabulário dele. Tivemos 3 flashbacks muito especiais, nesse episódio. Então a gente teve um flashback do Cord ensinando a Belly a andar de bicicleta. Então, eu amo esses flashbacks deles na infância, porque assim, muitas pessoas clicam na tecla onde o Cord falou na primeira temporada que ele se apaixonou pela Belly ali, ele percebeu os sentimentos que ele tinha naquele verão, no verão da primeira temporada. Só que ele sempre amava a Belly, ele sempre via ela de uma maneira diferente. Porém, eles eram crianças, eram pré-adolescentes, ele não entendia sobre os sentimentos, ele não entendia os sentimentos que ele tinha por ela, né? Ele não entendia, ele era muito jovem, ele não sabia diferenciar os sentimentos realmente de um amor romântico, de um amor
pela Belly, que conviveu com ele a vida toda ali na casa de praia. Então, é totalmente compreensível você ter essa confusão de sentimentos, principalmente uma pessoa que você cresceu a vida toda ali, sempre passando verão juntos e tudo mais. Então a gente vê ali ele ensinando ela a andar de bicicleta. Ela sabia, mas ela tava com dificuldades, então ele ensinou ela ali. Então, cara, eu realmente achei especial essa cena. Eu amo esses flashbacks, eu gosto muito daqueles da primeira temporada, né? Porque a gente teve vários na primeira temporada, dele ensinando pra ela o que é o infinito, que o amor deles é infinito, dele ensinando ela a dançar, então ele ensinou ela a dançar. Eu acho que isso mostra muito quem é o filho de Susana, entendeu? Susana... É Beck o nome dela, se eu não me engano, mas a Susana. Porque a Susana sempre falou, né, que o filho dela era amável, era gentil, era carinhoso, era respeitoso, era inteligente. E são qualidades que o Cord tem, né? As pessoas começam a focar muito na questão dele guardar muitos dos sentimentos dele, que acaba afetando tanto ele e a outra pessoa que está numa relação com ele, é claro. Mas esquece desses detalhes, né? Porque o verão da primeira temporada era um verão onde o Cord não estava sendo ele, né? A Susana falava isso, a Laura falava isso, o Steven falava isso o tempo inteiro na primeira temporada. O Cord não é assim. O que tá acontecendo com o Cord? O Cord não é assim. Porque o Cord não era daquele jeito, entendeu? Ele sempre foi um cara estudioso, amável. Ele fala, né, nesse episódio, na visão dele, que... ele sempre foi um garoto que se esforçava na escola, que era inteligente, que ele praticava esporte. Ele via o pai dele, o Adam, como um herói pra ele. Ele tinha essa visão do Adam, por quê? Porque era o pai dele, o que criou ele, o que cuidou dele. Mas ele era o herói pro Cord. E a partir do momento que o Cord viu que a mãe dele estava doente, fazendo tratamento pro câncer, e o pai dele traiu a mãe dele com uma secretária, aquilo dali partiu o coração dele. Então, aquele herói não era mais herói. Ele não respeitava mais o Adam. Tanto que ele saiu, na primeira temporada, ele sai ali não lembro se é futebol, mas ele sai do esporte ali da escola, da faculdade. Ele começa a se revoltar em relação a isso ao pai, né? Mas ninguém sabe ainda. Eu acho que o Jeremiah não sabe que a secretária, que o Jeremiah citou nesse episódio também, é a mulher que o Adam se relacionou traindo a Susana. Então, assim, acho que nos futuros episódios a gente vai ter essa revelação ainda. Cord e Belly fazendo compras na Michaels. Eu simplesmente amei essa cena, porque como eu falei pra vocês, a gente vê esse episódio com muitas explicações sobre os sentimentos do Cord, sobre a sensação que ele sente em estar perto da Belly, sobre esse sentimento que tá guardado dentro dele, mas ele tem que respeitar, porque ele ama o irmão, ele ama a Belly, ele só quer ver os dois felizes, né? Então, mesmo ele estando infeliz por dentro, né? Ele sempre... A gente vê que ele se arrepende muito de ter guardado esses sentimentos pra ele, mas ele não se arrepende tanto porque ele fez uma promessa pra mãe. Então, é interessante ver esse brilho que ele enxerga a Belly, porque a Belly é uma adulta, né? Mas acaba tendo atitudes bem imaturas ao lado do Jeremiah. E é interessante ver que essa temporada a gente não tem a narração da Belly, né? Na primeira a gente teve, na segunda a gente teve. Essa terceira a gente não tem a narração dela contando as sensações, o que ela tá pensando. E a gente tem essa diferença de atitudes da Belly quando ela tá com o Cord e quando ela tá com o Jeremiah, sabe? Quando ela tava com o Jeremiah ali, eu sentia, tipo assim, meu Deus, essa menina tá... Que atitudes são essas, sabe? Tipo... E nesse episódio eu já não vejo assim, principalmente por estarmos vendo na visão do Cord. O Cord tem essa visão da Belly madura, da Belly que cresceu, que, sabe, amadureceu, que é inteligente, que é esforçada, tanto que eles têm alguns diálogos ali dele falando do que ela quer fazer, né? Ela fala que ela quer fazer psicologia esportiva, aí xará de profissão, psicologia, só não sou da área de esportiva, não tô focando nessa área. Mas é interessante ver isso, né? E ele conversando sobre medicina e sobre talvez um dia ele mudar de curso, realmente não ser médico. Então é interessante ver que ela fala isso pra ele, né? Ele acaba... Ele fala que como a Susana sempre falava pra ele que a Belly olhava pra ele de uma maneira como se ele fosse perfeito, né? Com uma adoração, ele tinha medo de errar perto dela e ela não ter mais essa visão sobre ele, tanto que ele acaba decidindo falar pra ela que ele foi demitido
por conta da situação do acidente do Steven, ele acabou não prestando atenção no emprego, papapá, perdeu o emprego. E a Belly fala pra ele, tipo assim, você não é perfeito, sabe? Não fique aí com o seu complexo de herói, né? Ela fala desse jeito. E é interessante ver que ela dá esse suporte pra ele, ela fala com ele que nem sempre ele vai ser perfeito, ele vai errar. Pode ser que essa demissão acabou sendo boa pra ele, talvez. Então, ela traz esse conforto pra ele. É dessa Belly que a gente vê, que é a verdadeira Belly, sabe? É a Belly que cresceu, é a Belly que amadureceu, que, né, ela tem... eu realmente, assim, eu gostei muito da Belly nesse episódio. E eu gosto de ver o olhar do Cord em relação à Belly, sabe? De verdade, eu amei isso. Tivemos até músicas, né? Algumas músicas nesse episódio, então teve... Eu até anotei, gente, porque eu realmente tava com medo de esquecer, que é a música Cherry, do Harry Styles, mas teve uma que é I Want You Back, maravilhosa, que inclusive eu tenho vontade até de fazer análise dessa música lá no TikTok, porque foi uma música específica que tocou que eu falei assim, cara, nenhuma música aparece um verão como da minha vida à toa, entendeu? Sempre tem um significado. E o episódio tem o título de A Última Dança, que é uma citação ali que a Belly e o Jeremiah falam no final do episódio. Então, a gente sempre tem esses easter eggs durante o episódio e eu amo tentar ficar pegando esses easter eggs durante o episódio. Outro flashback que eu simplesmente amei e, na minha opinião, foi assim... um dos meus favoritos da série, pra ser bem sincera, é um flashback da última noite que realmente Belly e Cord estavam juntos, que foi o flashback antes do baile, né? Antes do término de Belly e Cord, né? Que aconteceu um pouco mais de 4 anos atrás, o flashback. Então a gente vê ali que o Cord relembra dessa situação, porque a Belly fala das flores que eles compraram flores na Michaels. E ele até fala, quando eles estão comprando ali as coisas, que tipo, por um segundo ele esqueceu que ele não é um noivo, né? O que me doeu muito, tá, gente? Doeu muito. Mas eles compraram umas flores falsas e a Belly relembrou que parece do quarto de hóspedes da casa dela. Então ele relembra desse momento, que é quando ele tá dormindo na casa ali da Laura. É quando a mãe dele já tá piorando, né? Já realmente é a doença que voltou terminal. Então, ele sabe que houve a piora, mas ele não quer estragar as esperanças da Belly, vamos assim dizer. Então, eles acabam dormindo e, tipo, que química, tá? Que química, que cena... Que absurdo de cena, que cena perfeita. Eu tava muito triste porque... Eu vou ser bem sincera, tá, com vocês. Eu tava muito triste porque a gente tem muitos momentos atuais da Belly com o Jeremiah. Mas o Cord sempre foram flashbacks. A gente sabe que eles sofreram na relação, ali com o término, sofreram, mas eles tiveram muitos momentos felizes. Eles viveram muito bem por meses felizes. Então eu fico muito chateada que não tivemos isso, sabe? As pessoas, quando assistem a série, só veem os momentos tristes, que foram os flashbacks. Mas eles tiveram muitos momentos felizes, então essa cena me tranquilizou de uma maneira que vocês não têm noção. Tivemos ali momentos ali da Denise com o Steven, já que temos Belly e Cord em Cousins, Steven e Denise e Jeremiah ali na cidade, porém a gente vê ali a Denise e o Steven no trem pegando pra ir pra Nova York, se eu não me engano, num evento de jogos. E a gente tem ali esses momentos, tanto que eu fiquei até refletindo sobre isso, porque Taylor, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Será que o Steven vai ficar com a Denise? Ou será que o Steven vai voltar com a Taylor? Eu estou curiosa pra saber o que vão fazer com esse casal, mas a gente tem uma conversa ali com ele, porque uma conversa dele com a Denise, né? Na verdade, não nós com ele, mas ele com a Denise, que ele fala um pouquinho que aquele acidente que aconteceu, que ele quase morreu, mudou a visão dele das coisas. E ele pensa em se demitir porque na cabeça dele não faz mais sentido ele trabalhar com algo que não é o que ele ama, não é o que ele quer pro futuro dele. Então é interessante ver esse diálogo. Eu achei importante colocar aqui no vídeo. Eu sei que o foco é em Cord e Belly, mas eu achei interessante porque me fez refletir bastante. Eu sinto que esse episódio falou muito sobre e se? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? É sobre e se? Porque o Cord, ele se faz essa pergunta em muitos momentos. A gente tem um flashback dele com a mãe dele, então a gente entende ali que ele fez uma promessa pra mãe dele. E a Susana, ela colocou... Não culpa a Susana, tá? Não culpa a Susana, até porque o Cord sempre foi... É o mais velho, é o responsável, é o que não sei o que, tanto que ele fala, o Jeremiah ficou com a beleza e eu fiquei assim e tal.
E eles têm uma conversa muito linda, né? Ele com a Susana, eles estavam se despedindo, né? Porque sabia que ela ia partir. Então foi totalmente, assim, realmente emocionante. Eu chorei muito nessa cena, porque... muito que eu digo, mas, tipo, eu me emocionei, sabe? Eu achei muito essencial pra mostrar ali o personagem, porque a gente sabe que o Cord se cobra muito. Então, meio que uma explicação do porquê das escolhas dele nos outros episódios, porque a gente e temos até um flashback do final da segunda temporada, porque a gente tem ali o Cord falando que ele ama a Belly, ele não deixou de amar ela, mas ele escolheu deixar ela livre, né, pra escolher ali, por exemplo, o Jeremiah e ser feliz com o Jeremiah. Por quê? Porque ele ama o Jeremiah, ele quer cuidar do Jeremiah, mas ele também ama a Belly e ela merece o mundo. Então, ele acha que o Jeremiah consegue dar o mundo pra ela. Mas será que consegue mesmo? Você que tá vendo esse vídeo, você acha que o Jeremiah consegue dar o mundo pra ela? Não literalmente, tá, gente? Mas será que consegue? Ou é o Cord, né, que ama ela de uma forma? Porque, gente, eu só vejo um amor puro e genuíno naquela relação. Eu não consigo ver outra ideia de amor. Eu só consigo enxergar um amor puro, genuíno, lindo, de verdade. Sem palavras pra esse casal. Mas é isso, gente. Esse episódio, assim, me mostrou muitas coisas. A forma como o Cord ama a Belly, ama o irmão. Ele coloca os sentimentos das pessoas acima dos dele, né? Então a gente tem ali que... ele mesmo fala, né, que... ai, o Cord né, ele vai dar o mundo pra ela e tudo mais. Mas ele se arrepende muito, né? Porque ele se faz essas perguntas. E se... eu não tivesse mentido pra ela, né? Porque no final da segunda temporada a gente tem ele ali falando que ama ela e quer ela. Mas depois no final ele muda essa decisão porque ele quer ver a Belly e o Jeremiah feliz, né? Depois da cena do beijo entre os dois, que ele flagra os dois se beijando. Então ele escolhe o quê? Não, tá tudo bem. Podem namorar, eu tô de boa, a gente é amigo e tudo mais. Mas ele, tanto nesse episódio que ele fala que ele foi pra Califórnia o mais longe pra não ter esses momentos assim, porque ele ama ela, sabe? Então ele não quer, ele se odeia em pensar na Belly, sabendo que a Belly agora é noiva do irmão. Então, assim, é tão complicado essa relação, dá pra ver o quanto ele tem angústia ali dentro dele, porque ele se pergunta muito e se eu tivesse falado a verdade, que eu realmente amava ela, eu queria voltar com ela. Será que seria diferente? Será que as situações aqui seria totalmente diferente? Ou será que não? Então ele se faz muitas perguntas. A gente termina esse episódio dele se fazendo muitas perguntas. E aconteceu uma das minhas cenas favoritas do livro, na verdade é a minha cena favorita do terceiro livro, que é a cena do pêssego. A cena do pêssego acontece de uma maneira, assim, bem desse jeito mesmo, é bem parecido com a série. Eu acho que eles fizeram ali pra série de uma maneira maravilhosa, só que se eu não me engano no livro é na visão da Belly, diferente que aqui que tá na visão do Cord, mas... ali acontece que eles estão fazendo compras ali pro casamento da Belly. O Cord tá ajudando muito a Belly nessa situação. E aí ele tá andando de carro e vê a Belly olhando pra lojinha ali com as coisas de pêssego, com as frutinhas, o pêssego, né? E aí ele resolve virar o carro, ele vira, né, da mão errada ali. E ela compra o pêssego, come o pêssego, né? Ela tá muito feliz por comer aquele pêssego, porque ela ama pêssego e ele é alérgico. Então, tem aquela cena tão íntima, né, dele limpando a boca dela e tudo mais. Eu acho que é uma cena... tanto a Belly mesmo fala no livro, né, que foi um gesto tão íntimo, que ela nunca teve um gesto tão íntimo com alguém dessa forma, né, porque foi muito íntimo essa cena, a forma como ele limpou a boca dela com a camiseta. Então, é uma cena muito significativa. No livro ela fala que ela ficou com a perna bamba, sabe? E aqui a gente não tem a visão dela, mas a gente tem a visão do Cord, a forma como ele olha pra ela. E eu fico, gente, como que essa menina não enxerga que ele ama ela, sabe? Tipo, a forma como ele olha pra ela, como ele tenta resolver as coisas pra ela. Ele mesmo fala no episódio que ele sempre tenta resolver as coisas pra ela, sempre quer resolver as coisas pra ela, para as coisas não serem difíceis, sabe? Então, a forma como ele olha, como cuida, como apoia, como ele tenta ali ajudar ela, quando ele vê que ela tá triste, ele tenta resolver o problema, né? Então, o problema do bolo ser muito caro? Não, mas a gente pode comprar um outro bolo mais barato. Eu posso pegar o bolo, não precisa pedir pra entregar porque vai ser mais caro. Então ele sempre tenta resolver, sempre tenta tirar o melhor da situação. Então eu acho que isso é amor, sabe, gente?
se aparece uma pedra no caminho, sabe? O Conrad, ele quer tirar, ou ele... Pra resolver essa situação, não precisa a gente tirar a pedra. A gente pode passar por cima dela. Eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que o Conrad, ele é simplesmente incrível nisso, sabe? Ele sempre tenta resolver as coisas ali pra ela. Eu acho isso tão fofo. Gente, podemos dizer que o Conrad está com uma energia de casado? Entendeu? Eu esqueci de falar isso aqui pra vocês, mas assim, entendeu? Ele tá com uma energia de marido, entendeu? Maravilhoso. Tava consertando ali a casa, tá levando ela pra fazer compras. Gente... Por que a Belly não vê o óbvio, entendeu? Tá complicada a situação. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei muito, eu acho que já deve ter dado quase meia hora. Mas é muita coisa do que falar, né? Eu espero que eu não tenha deixado nada de fora. Se eu deixei, talvez comentem aqui embaixo, que daí eu posso comentar nos próximos vídeos. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like, comentar aqui embaixo o que você achou do episódio. E é isso. Até o próximo vídeo. E, ai meu Deus, eu amei esse episódio. Um beijo e tchau!